Bom, vamos falar um pouco da química orgânica em si, né? A química orgânica ela é a química da vida, certo? Toda a vida que existe na Terra, ela é baseada em moléculas orgânicas, sejam moléculas mais simples ou sejam moléculas mais complexas, tá? Tão complexas como cadeias de DNA, RNA, enzimas, proteínas, lipídios, tá? Fosfogênios, então todos esses são cadeias, são moléculas orgânicas. E elas, né, por exemplo, a cadeia DNA carrega todo o código genético do indivíduo. Então, todos são moléculas orgânicas. Assim como várias medicações, então, vários compostos que nos cercam no dia a dia. Tá? Então, no início, quando eu digo no início, é bem nos primórdios da Terra, pensando no que existia naquela época, digamos, alguns milhões de anos depois do Big Bang, a Terra era um local extensamente quente, tá? E impossível de ser habitado. E com o passar dos anos, a temperatura global foi diminuindo, tá? E moléculas simples eram as que existiam naquela época, como molécula de água, o oxigênio, hidrogênio, são moléculas bem simples, tá? Com o resfriamento da Terra, tá? Foi possível iniciar períodos chuvosos. Então, nessas chuvas, elas traziam muitos relâmpagos, tá? Muitas tempestades. E o que acontecia é que moléculas simples lá na atmosfera, como metano, dióxido de carbono, água, amônia, hidrogênio, são as moléculas muito simples que existiam na época. Elas sofriam uma descarga elétrica, elas passavam por uma descarga elétrica. De onde é que sai essa descarga elétrica? Por exemplo, de um relâmpago, tá? De um raio. Essas descargas elétricas, elas fraturavam essas moléculas, tornavam elas intermediários químicos. Intermediários químicos nós vamos ver que são espécies que elas surgem é, no estado entre reagente e produto. Nós temos reagentes se convertendo para tornar produtos. Mas muitas vezes essa reação não é direta, ela passa por várias etapas. E os intermediários que agem nessas etapas são, em geral, radicais livres, carbocátions e carbônios. São espécies de altíssima reatividade. Então, essas espécies químicas, elas são produzidas muitas vezes pela ruptura de ligações químicas. E essas rupturas foram possíveis através da passagem da descarga elétrica de raios. Quebrava essas moléculas, gerava espécies altamente reativas, e como elas são altamente reativas, elas tendiam a interagir com outras espécies, gerando outros tipos de moléculas. E nisso foram gerando moléculas mais complexas, como, por exemplo, os aminoácidos, formaldeídos, o cianeto de hidrogênio, as piridinas e as purinas. Tá? Então, moléculas agora maiores, mais complexas. O que acontecia? Moléculas maiores, mais complexas, também são mais densas. Então, conforme ia chovendo, essas moléculas eram empurradas, né? Eram carreadas pelas gotas da chuva. E tendiam a se alojar em locais como nos oceanos, nos mares. Só que lá dentro dos oceanos, também a Terra ainda era uma região muito vulcânica, tinha vulcões, então a temperatura da água, mesmo nos oceanos, nos rios, ainda era muito elevada. Tão elevada que poderia propiciar energia suficiente para uma nova ruptura dessas ligações e promover novas formações de intermediários químicos e consigo formação de novos compostos. Como, por exemplo, agora, a partir de aminoácidos formaldeídos, poderiam ser geradas as proteínas e os açúcares. Então, constantemente, essas moléculas iam interagindo, gerando moléculas cada vez mais complexas, até o ponto de gerar cadeias tão complexas como o RNA e o DNA, tá? Todo mundo sabe que o RNA é o precursor da molécula do DNA, que ela guarda toda a informação genética do indivíduo. Então, não se sabe ainda explicar como é que moléculas, tudo bem que elas são muito complexas, como o DNA, mas como essas moléculas elas conseguiram se aglutinar de tal forma para gerar a vida, né? Gerar organismos vivos. Pessoal mais, digamos assim, científico, acredita que existe uma partícula, né, que é chamada bóson de Higgs, e chamada da partícula Deus, que ela tem uma energia que poderia explicar a formação da vida através da interação das moléculas com essas partículas.
Já pessoas mais teólogas diriam que foi a mão de Deus aí, né? O que se sabe é que não se sabe, tá? Não se tem certeza do que realmente aconteceu. Mas muitos estudos são levados a isso. Para a comprovação desse bóson de Higgs, é utilizado reatores, aceleradores de partículas, né? Eles aceleram partículas em altíssima velocidade, um em cada sentido, né? Por exemplo, prótons. Pega dois prótons, mas nem estão usando mais prótons. Estou falando prótons, mas já são partículas ainda menores do que o próton. Prótons são partículas de carga positiva. Então, eles tendem a acelerar, 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 até fazer com que eles cada vez mais rápidos e estreitando cada vez mais esse canal, até o momento que eles se chocam. E ao se chocarem, desintegra-se esses prótons, libera-se novas subpartículas, bem como novas formas de energia. Tá? Então, a informação que nós temos é que o átomo é composto de próton, de nêutron, de elétron. Beleza. Para a química de modo geral, isso aí já nos atende. Nós já conseguimos explicar as reações químicas com isso aí. Mas a física nuclear já avançou muito. Já sabe-se que, por exemplo, um próton não é simplesmente um próton. Um próton, a partícula de carga positiva. Tudo bem, para nós a química, a gente considera isso. Mas, na verdade, um próton ele é formado por 3 outras subpartículas, que são os quarks. Existe um quark, por exemplo, positivo e um negativo. Tá? Então, um anula o outro, o balanço que sobra é um quark positivo. Tá? Então, existem subpartículas ainda menores do que o próprio próton e ainda menores do que os quarks. Tá? Então, existe uma grande variedade de novas subpartículas atômicas e acredita-se que ao se descobrir profundamente a origem dessas partículas, pode se levar à explicação de vários fenômenos que ainda não têm explicação. Tá? Mas a evolução da Terra ocorreu de forma que moléculas tão simples como uma cadeia de um metano, que é um hidrocarboneto, ela interage de várias formas, de várias vezes, por vários processos diferentes, até fazer parte de uma cadeia muito maior, como uma cadeia de DNA. Tá? Então, ocorreu essa evolução nas moléculas até chegarmos ao ponto que estamos hoje. E onde nós conseguimos encontrar compostos orgânicos? A todo momento eles nos cercam, né? Por exemplo, lã, algodão, nylon, poliéster, gasolina, borracha, a própria madeira, né? Que é a celulose, plásticos. Plástico a gente encontra uma grande variedade de plástico, desde a sacolinha de plástico até o plástico do para-choque de um carro, tá? Assim como plástico, nós temos os elastômeros, nós temos as resinas, temos as borrachas. Então, temos uma grande variedade. Só dentro de plástico temos uma vasta variedade de moléculas orgânicas aí. Bem como vários tipos de medicamentos e alimentos. E, de uma forma geral, moléculas orgânicas nos cercam a todo momento. Tá? Então, resumo é isso, que a vida na Terra, elas são baseadas em moléculas orgânicas. Aqui nós temos alguns exemplos de moléculas orgânicas bem peculiares. Aqui nós temos a molécula da progesterona, que é o hormônio feminino, tá? Todos sabem quais são os efeitos do hormônio feminino, tá? E aqui nós temos a testosterona, que é o hormônio masculino. Também todos sabemos quais os efeitos desses hormônios, tá? Beleza, mas em termos estruturais, o efeito do hormônio nós sabemos que é totalmente diferente nos homens e nas mulheres. Beleza, o efeito é totalmente diferente. Mas em termos de molécula mesmo, qual é a diferença entre elas? Tem a diferença aqui, ó. Aqui tem esse grupo e aqui tem esse outro grupo. Aqui é um grupo funcional de um álcool. Esse grupo H é grupo de álcool. E esse C-O ligado a carbono aqui, isso aqui é um grupo funcional de uma cetona. Cetona. Todo o restante dessas moléculas é idêntico. Só está mudando isso aí. Tem um grupo funcional de um álcool, grupo funcional de uma cetona. Mas
a gente sabe os efeitos que são totalmente diferentes. O efeito que o hormônio masculino faz, o efeito que o hormônio feminino faz, né, no corpo da mulher, tá? Então, gente, veja que pequenas mudanças em moléculas orgânicas, mudanças estruturais que eu estou dizendo, pequenas mudanças estruturais, elas causam grandes alterações, tá? Grandes alterações. E isso é perceptível não só nesse caso, mas em vários outros casos que a gente vai abordar aqui na nossa disciplina. Então, por isso que é tão importante a gente saber classificar uma molécula orgânica, bem como a sua estrutura e os seus grupos funcionais. Né? Vejamos mais um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma serotonina. Serotonina. Hormônio da felicidade. Tá? Quando você, alguma coisa acontece com você está muito alegre, muito feliz, você está com os níveis de serotonina, desse hormônio aqui, bastante elevado. Já aqui, eu tenho a adrenalina. A adrenalina é o hormônio da euforia, né? Você toma um susto, alguma coisa assim, você fica muito eufórico, você está muito agitado, tá? Então, em termos de molécula, elas são muito similares, muito similares. Ah, professor, mas aqui eu estou vendo diferente, ó. Aqui tudo bem, tem esse anel aqui também tem, beleza. Aqui tem esse anel, o outro também tem, mas o resto é bem diferente. Aqui, ó, tem esse outro anel aqui e lá não tem. Pois é, mas só que aqui as reações orgânicas, elas têm uma coisa muito interessante. É que essa cadeia aqui, ó, essa cadeia aqui, não estou dizendo que essa molécula ocorre isso, tá? Não estou dizendo que é essa. Estou dizendo que algumas moléculas têm esse efeito. Tem uma parte da cadeia que é aberta e ela mesmo passa por um processo de fechar essa cadeia. Voltando, fechando essa cadeia, então ela ficaria similar a essa aqui, tá? Então, em termos de estrutura, ela é muito parecida, só que aqui ela tem essa parte fechada e aqui ela tem essa parte mais aberta, tá? Então, isso aí muda totalmente o efeito, né, do que... o efeito que eles atuam no corpo humano, né? E assim, como várias outras, né? A gente vai estudar na nossa disciplina várias outras moléculas que têm esses efeitos. Às vezes, muitas vezes são efeitos benéficos e maléficos, sendo que as duas moléculas têm a mesma quantidade de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, nitrogênio, mesma quantidade de átomos, e algumas vezes esses átomos estão até, digamos assim, na mesma disposição, digamos assim, ligados da mesma forma, conectados da mesma forma. Mas só mudando uma pequena disposição espacial, aí muda totalmente o efeito. Por que isso, professor? Porque essas moléculas biológicas, elas ocorrem por um sistema de encaixe. Ela tem que encaixar perfeitamente. Digamos que aqui eu tenho um neurotransmissor e aqui eu tenho uma enzima. Então, para que ocorra a reação, esse aqui tem que encaixar perfeitamente com esse. Se ocorrer um encaixe, então beleza, vai ocorrer vai ter aquela atividade biológica. Mas se não ocorrer o encaixe perfeito, aí não vai. Por exemplo, ó, se nessa molécula aqui, digamos que aqui ó, tem uma ramificação, o que é que acontece? Ó, vai impedir que ocorra um encaixe. Sem a ramificação, encaixa perfeito. Com a ramificação, aí já não encaixa. Por não encaixar com essa enzima sai para lá, mas pode ser que uma outra enzima ela consiga encaixar. E com essa outra enzima vai ter um outro efeito. Muitas vezes efeito adverso. Às vezes a gente pega uma bula de um remédio, esse remédio aqui eu tô com dor de cabeça. Beleza, isso aqui é bom para dor de cabeça, vou tomar. Aí você vê a bula. Efeitos colaterais ou efeitos adversos. Causa náusea, causa enjoo, causa, sei lá, uso prolongado pode causar úlcera e por aí vai, tá? Então, muitas moléculas, por terem esse sistema de encaixe, encaixa perfeitamente com a enzima, tem um efeito benéfico, mas se não encaixar perfeitamente com essa, encaixa com outra e vai gerar um outro efeito que muitas vezes não é o desejado. Nós vamos ver que as indústrias farmacêuticas vêm investindo pesado em descobrir novos fármacos que elas tenham que seja selecionado apenas aquele isômero que tem um encaixe perfeito para ter o efeito benéfico, e o outro não, tá? Isso faz com que a medicação tenha uma efetividade muito maior, um número de efeitos colaterais muito menor, tá? Mas, em compensação, também é bem mais caro, tá? Bom, falando um pouco agora sobre a teoria do vitalismo. O que seria isso?
Passado alguns anos, na verdade milhões de anos, da teoria lá, da evolução que eu estava falando, nós chegamos na teoria do vitalismo. Essa aqui seria aquela época onde ainda não se tinha definido a química como ciência. Existia a alquimia. Na alquimia existia uns tabus, existia a pedra filosofal. Seria tentar transmutar a matéria. Você transformar alguma coisa de baixo valor, como chumbo, em algo de alto valor, como ouro. Tá? Seria você, naquela época, falar muito do elixir da, acho que era da elixir da longevidade, alguma coisa assim. Seria preparar uma poção que você pudesse viver por muitos e muitos anos. Porque vocês sabem que a perspectiva de vida do ser humano ele vem sempre aumentando, né? A perspectiva de vida sempre aumentando. Por quê? Há muitos anos atrás não se tinha o conhecimento científico que tem hoje, não existiam os medicamentos que existem hoje, não existe muita a penicilina, que foi a revolução em termos de medicamentos, só foi descoberta, se não me engano, na época da Primeira Guerra Mundial. Antes disso não existia. Então, a partir de por muitos anos, como não se tinha muito conhecimento de medicamentos, usava muitos chás, muitas plantas, que ainda não tinham, digamos assim, uma base científica para comprovar sua eficácia, tá? Então, conforme a ciência foi evoluindo, novas técnicas, tanto de separação, como de extração, como também de caracterização, foram sendo desenvolvidas para melhorar a eficácia desses medicamentos, tá? Então, por isso, o tempo de vida do ser humano vem sempre, a perspectiva de vida do ser humano vem sempre aumentando. Mas naquela época, quando não se tinha ainda ciência do que era química orgânica e inorgânica, eles simplesmente chamavam a química de alquimia, né? Que era alguma coisa mais mística, alguma coisa mais, digamos assim, não tinham a base teórica científica como nós temos hoje. Era uma coisa mais mística mesmo. Por exemplo, quando a gente está no laboratório e a gente vai preparar alguma solução, alguma reação que libera muitos vapores, muitas vezes o vapor é tóxico, então a gente vai preparar dentro da câmara de exaustão. A câmara de exaustão também é chamada de capela. Por que é chamada de capela? Porque nessa época, antigamente, né, digamos assim, os cientistas da época misturavam, faziam aquela mistura e muitas vezes não dava certo. Então, misturava os reagentes, não dava certo. Aí foi que um teve a ideia. Eu vou misturar agora e agora eu vou correr lá para a capela para rezar para que dê certo aquela reação. E eles faziam isso. Misturava aqui e corria para a capela. Mistura aqui e corria para a capela. E às vezes dava certo, às vezes não dava certo, enfim. Aí teve um que teve uma brilhante ideia. Rapaz, agora para essa reação dar certo, eu vou fazer um negócio aqui, uma reza forte. Ele pegou os frascos dele, os reagentes dele, e levou lá para dentro da capela. Ele já fez e já rezou ali mesmo. E a reação deu certo. E a partir daquele momento ele foi sempre fazendo lá dentro da igreja, da capela. Né? E até hoje ficou esse nome, capela. Tá? É justamente uma câmara no qual tem um exaustor que suga os vapores que são produzidos lá e jogados para fora do laboratório. Tá? Mas o nome capela ficou desse evento. Pois bem, então naquela época ainda estava começando a querer subdividir a química em áreas. Tá? Então quando se pensou na química orgânica, na química inorgânica, o que é que se pensou na época? Bom, compostos orgânicos eu tenho a partir dos seres vivos, como, por exemplo, o ser humano, uma vaquinha, o cachorro, uma planta, uma fruta, um legume. Então, todos isso são organismos vivos. Então, toda molécula que eu conseguir extrair de um organismo vivo é uma molécula orgânica. Essa foi a definição que eles deram, tá? Não é a mais atual, não. Toda molécula que eu conseguir extrair de um organismo vivo é uma molécula orgânica. Já uma molécula inorgânica vai ser toda aquela que eu conseguir extrair de um organismo não vivo. Então, se eu pegar, por exemplo, areia, tijolo, ferro, uma chapa de ferro, a própria água, se eu pegar qualquer uma dessas substâncias e extrair uma molécula dela, vai ser uma molécula inorgânica, vai ser um composto inorgânico. Por quê? Porque eles foram originados a partir de fontes não vivas.
Então, se eu tirar uma molécula a partir de um organismo vivo, composto orgânico. Se eu tirar uma molécula a partir de um organismo não vivo, é um composto inorgânico. Então, essa era a ideia deles. E tinha um tabu. O tabu dizia o seguinte, que é impossível você extrair, você transformar uma molécula orgânica em inorgânica, tá? Você pegar uma molécula inorgânica e você transformar numa orgânica. Por quê? Porque uma molécula orgânica vem de um organismo vivo. E uma molécula inorgânica vem de um organismo não vivo. E o que é que se sabe? Na época, estou dizendo na época, tá? O que é que se sabia na época? Que os seres humanos, os animais, enfim, tinham uma alma, tá? Que eles chamavam, que eles associavam a energia vital. Então, para você transformar uma molécula inorgânica em uma molécula orgânica, seria impossível, porque já que a molécula orgânica vem de um organismo vivo, e um organismo vivo tem uma alma, tem uma energia vital, então você não conseguia no laboratório, digamos assim, transplantar essa energia vital. Parece coisa, né, que hoje a gente vê que é uma bobagem, mas na época perdurou por muitos anos isso aí, tá? Você não conseguia transformar uma molécula orgânica a partir de uma inorgânica, sendo que você não tem como inserir uma energia vital, tá? Isso ficou conhecido como teoria do vitalismo, que perdurou por muitos anos. Até que, olha só quando é que essa teoria caiu, gente. 1828, depois de Cristo, tá? Então, por 1828 anos, acreditou-se nessa energia vital. Quando foi que começou-se a desacreditar nisso? Quando esse cientista, né, o Francis Waller, ele conseguiu produzir a ureia, essa molécula aqui, ó, a ureia. A ureia é um composto orgânico. E ele obteve ela a partir de quê? Cianato de amônio. Cianato de amônio é uma molécula inorgânica. E qual foi a energia vital que ele inseriu nesse sistema? Nenhum. Não teve energia vital nenhuma, ele só fez aquecer. Tá? Só em aquecer, ele transformou um composto orgânico aliás, um inorgânico, que é o cianato de amônio, em um orgânico. Então não precisou de energia vital nenhuma. Então, a partir desse momento, desmistificou-se isso, quebrou-se esse tabu, e que existia essa energia vital que era impossível transformar uma molécula em outra porque existia essa energia vital, quebrou-se esse tabu, e hoje não se aplica mais isso. Então, qual seria a definição mais, digamos assim, mais atual da química orgânica? É a química à base dos compostos de carbono, tá? A química à base dos compostos de carbono. Os compostos de carbono, nós vamos ver mais adiante, que são os únicos compostos que podem ter, que têm as características de formar ligações covalentes fortes com outros átomos. O carbono forma ligação forte com oxigênio, com hidrogênio, com enxofre, com halogênios, tá? Bem como com uma outra variedade de átomos. Então, só o carbono tem essa característica. Outra característica do carbono é formar encadeamento, que é gerar correntes gigantescas de vários átomos de carbono se unindo, tá? Então, o carbono tem essa particularidade. Então, só não tem mais nenhum outro átomo que tem essa característica, formar encadeamento? Tem, até tem. Tem o silício. O silício também pode formar encadeamento. Qual o problema do silício? É que o silício, na presença de oxigênio, ele vai quebrar essas cadeias, esse encadeamento, e vai gerar sílica, SiO2, tá? SiO2. Então, vai quebrar e vai formar isso aí. Então, o que acontece é que, para você ter um organismo vivo à base de silício, teria que ser na ausência de oxigênio. Só que a gente sabe que o oxigênio é o nosso combustível, né? A gente tem que respirar o oxigênio a todo momento, né? Então, pelo menos aqui no planeta Terra, é impossível imaginar um organismo vivo que não seja a base também de oxigênio. Pois bem, mas esse termo orgânico ainda é aplicável até hoje. Quando você vê, por exemplo, tem a cesta de lixo lá, por exemplo, tem papel, tem plástico e tem lá orgânico. Tem papel, tem plástico e tem orgânico. Você tem um lixo lá, você tem uma folha de papel, você vai jogar no papel.
Opa, mas o papel é celulose, que também é um composto orgânico. Aí você vai botar lá, tem a outra lixeira lá, plástico. Você vai já, chupa um picolé, sobra o saquinho plástico, você joga lá. Opa, plástico também é um polímero que também é base de um composto orgânico. Só que o que a gente bota lá no lixo orgânico é um resto de fruta, resto de alimento, alguma coisa assim, né? E a gente intuitivamente pensa que o lixo orgânico, ele é orgânico porque veio de um organismo vivo, tá? Que vem de um organismo vivo. Mas, na verdade, não, né? Usa-se esse termo até hoje, mas plásticos, papéis, tudo isso são materiais orgânicos, também são a base de compostos orgânicos. Mas o termo é usado até hoje. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Se tiverem, pode fazer. Por enquanto, não, professor. Tá, joia. Bom, então vamos dar continuidade, né? Como eu falei, aqui, a nossa disciplina não é que seja difícil, ela só tem um volume elevado de informações. A gente já começa logo no primeiro dia de aula. Então, se tiverem dúvidas, parem e me perguntem. Pois bem, vamos iniciando agora nosso estudo da química orgânica, para a gente entender uma reação orgânica, digamos assim, ao ápice do nosso entendimento da química orgânica. Para entender uma molécula orgânica, uma reação orgânica, eu tenho que entender como é que é gerada a molécula orgânica. E para entender como é que é gerada a molécula orgânica, eu tenho que entender os tipos de ligações que esses átomos fazem. E para entender os tipos de ligações que esses átomos fazem, eu tenho que ter uma noção mínima do que seria um átomo, tá? Então, vamos voltar um pouco no tempo agora e tentar imaginar de onde veio essa teoria do átomo. Bom, nesse ano aí, ó, não é que é nesse ano, é por volta desse ano, tá? Por volta de 450 anos antes de Cristo, tínhamos os grandes pensadores da época eram os filósofos gregos. Não existia químico, não existia físico, não existia, tá? Existiam os filósofos, que eram os grandes pensadores. Cada um, claro, atuava numa área que lhe era mais, digamos assim, familiar. Esse aqui, Demócrito e Leucipo, Demócrito era o discípulo de Leucipo, tá? Digamos assim, Leucipo era o mestre, Demócrito era o discípulo. Eles, certo dia, eles estavam lá a pensar sobre a vida, pensar sobre a natureza, pensar sobre as coisas, e começou a se questionar do que seria construídas as coisas. Coisas tão simples como o que a gente vê, a roupa que eu estou vestindo, a cadeira que eu estou sentado, essa parede que sustenta a minha casa, tá? O ar que respiramos, do que são construídas as coisas, tá? Então eles começaram a fazer um experimento, só que um experimento imaginário, tá? Eles pegaram, vou pegar essa rocha aqui. Agora eu vou partir essa rocha, eu quero saber de que ela é feita, do que ela é construída. Então eu vou pegar aqui e vou partir ela. Pá, deu uma machadada, partiu essa rocha. O que é que ele teve? 2 pedaços de rocha, tá? Agora eu pego um desses pedaços e dou-lhe outra machadada. Aí o que é que eu vou ter? Quebra essa rocha, fratura essa rocha, vou ter uma rocha ainda menor. E se eu puder fazer isso uma outra vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e se eu puder fazer infinitos cortes nessa rocha? Claro que vai chegar um ponto, vai chegar um momento e devido a limitação física mesmo, eu não vou ter uma faca tão digamos, pequena assim para conseguir cortar infinitamente. Mas é experimento imaginário, né? Experimento imaginário a gente consegue. Imagina uma lâmpada que seja infinita, uma lâmpada não, uma lâmina que seja infinitamente pequena e que eu consiga cortar infinitamente aquela matéria. O que é que Leucipo e Demócrito chegaram? O que foi que eles perceberam que iria chegar? Iria chegar a um ponto que eu não conseguiria mais subdividir a matéria. Então, a matéria é tudo aquilo que ocupa espaço. Mas ia chegar um momento que eu ia pegar aquela rocha, dividir, ia chegar um momento que eu não ia mais conseguir dividi-la. Tá? Ia chegar um momento que essa matéria seria indivisível. E indivisível, no grego, chama-se átomo.
Então, átomo seria uma partícula indivisível que eles imaginaram que seria obtida ao sofrer infinitos cortes. Tá? Essa teoria, digamos assim, ela foi inovadora para a época. Imagine você propor uma coisa como essa, simplesmente partindo de um experimento imaginário, né? Então, foi uma proposta totalmente inovadora. O problema é que o maior pensador da época era o Aristóteles. Tá? O maior pensador da época era o Aristóteles. Quando ele ficou sabendo dessa teoria, ele disse, não, isso é bobagem, não existe isso. Se a gente pudesse fazer infinitos cortes em alguma coisa, aquela matéria ia ser cortada infinitamente. Então, para Aristóteles, a matéria seria contínua, né? Você continuamente ia subdividi-la. Tá? Já para Demócrito e Leucipo, a matéria chegaria a um ponto que você não conseguiria mais dividir. Então, existiria uma partícula indivisível, chamada de átomo, que no qual seria constituinte de tudo que existe na natureza, na matéria. Tá? Toda a matéria seria constituída dela. Como a gente sabe hoje que o átomo foi comprovado, tá? Demócrito e Leucipo estavam corretos. No entanto, como o maior pensador da época era o Aristóteles, todo mundo acreditou mais na teoria do Aristóteles. O que acontece é que a teoria do átomo ficou engavetada. Ficou engavetada e não foi por pouco tempo não, gente. Foi por muito tempo, muito tempo. Veja que 450 anos antes de Cristo, eles já tinham proposto isso aqui. Quando é que essa teoria voltou à tona? Voltou à tona com Dalton, 1808, depois de Cristo, tá? Ali era 450 antes de Cristo e agora é 1808 depois de Cristo. Perdão. Então, veja que essa teoria ficou estagnada por mais de 2000 anos, tá? Então, talvez, se tivesse acreditado nessa teoria dele, hoje a gente estaria num ponto bem mais avançado da ciência. Veja que em 1808 que voltou a teoria do átomo. Então, nós estamos no ano 2021, então tem pouco mais de 200 anos o entendimento que nós temos hoje sobre átomo, tá? Pouco mais de 200 anos. Ficou parado por mais de 2000 anos. A gente poderia estar bem mais avançado, né? Mas a gente não sabe também, né? Não tem certeza de como seria. Mas, enfim, Dalton voltou essa teoria e propôs um modelo atômico. Ele propôs que os átomos que a matéria era constituída de átomos. E a matéria, o mesmo tipo de matéria, por exemplo, você pega uma chapa de ferro. Então, todos os átomos que tem ali, naquela chapa de ferro, são idênticos. Todos são do elemento ferro. Então, matérias diferentes poderiam ter átomos diferentes. E esses átomos diferentes, gente, não pensem em termos de cores, como está aqui, ó, com cores diferentes, não. Pensem com átomos diferentes, podem ter massas diferentes, tá? Massas diferentes. E, além do mais, ele imaginava que esses átomos eles poderiam ter mais algumas características. Por exemplo, átomos de ferro. Ele imaginava que os átomos de ferro, para formar aquela chapa de ferro, que é um negócio muito duro, muito resistente, ele imaginava que os átomos de ferro tinham como se fossem uns ganchinhos. Que esses ganchinhos, ó, prendiam um no outro, um átomo no outro, e dava aquela resistência toda à chapa de ferro. Já, por exemplo, o sal. O sal, se a gente come em grande quantidade, a gente sabe que ele corta a língua, né? Então ele imaginava que nos átomos que constituem o sal, eles tinham como se fossem as agulhas, e essas agulhas iam arranhando a nossa língua até o ponto de cortar. Já a água é mole, é fluida, né? Eles imaginavam que realmente era uma bolinha circular, uma esfera, tá? Que ela não prendia, uma na outra ela não prendia em nada, era lisinha, então por isso que elas transladavam umas pelas outras, e a água é maleável como nós conhecemos hoje, tá? Então ele imaginava essas características para os átomos. Átomos de elementos diferentes teriam massas diferentes. Só que tem algumas coisas que esse modelo atômico, gente, foi aceito e foi adotado por muitos anos. Olha só, 1808, esse modelo começou digamos, a cair em 1897. Então durou 91 anos, né? 91 anos esse modelo atômico.
Só que esse modelo atômico ele não explica coisas muito simples, muito simples. Por exemplo, você pega um pedaço de madeira, alguma coisa assim, você atrita ou no seu cabelo ou um pedaço de pano, você atrita esse bastão, aí você pode fazer um experimento simples. Gente, meus desenhos são horríveis, viu? Já digo logo antecipadamente. Imagine que isso aqui é a torneira, aí você deixa aquela torneira, só aquele fiozinho d'água bem fininho caindo. Aí beleza, você aproxima o bastão agora, antes de atritar. Não acontece nada. Agora atrita esse bastão no cabelo ou num pedaço de pano. Aí o que é que você vai perceber? Você vai perceber que agora esse filete de água, ó, ele vai meio que se curvar no sentido dessa barra, vai se aproximar dessa barra. Uma coisa tão simples, mas esse modelo atômico de Dalton não prevê explicações para esse fenômeno. Você pode simplesmente aproximar esse bem bastão, pode ser um lápis, assim, você atrita esse lápis, você pega uns pedacinhos de papel normal, sulfite, bem fininho, pega uns papel bem pequenininho, atrita e depois aproxima. Você vai ver que gruda, tá? Então, experimentos tão simples como esse não pode ser explicado pelo modelo atômico de Dalton. Mais uma curiosidade é que Dalton, ele não enxergava as cores, se não me engano, é azul e vermelho, tá? Azul e vermelho. Então, foi, depois de muito tempo, isso foi realmente constatado que era uma doença, e em homenagem a ele, né, foi atribuído o nome dessa doença, né? Daltonismo, tá? Daltônico, veio de Dalton. Beleza. Então, o modelo atômico a gente já viu que ele tem alguns pontos falhos. Beleza. O que é que começou-se a estudar? Estudou-se uma ampola chamada de ampola de Crookes. Nessa ampola, já tinha sido descoberta a eletricidade, né, nessa época, então ela aplicava uma diferença de potencial, né, a placa, duas placas carregadas, a aplicar uma diferença de potencial. Não viram nada. Tá, vou pegar por exemplo, essas duas placas aqui, ó. Tem a positiva, a negativa, ligado numa fonte de energia, tá? E aplica a diferença potencial. Não viu nada. Nada. Aí o que foi que ele fez? Vou colocar isso aqui dentro de uma ampola de vidro, tá? Um tubo de vidro. Ligou lá. O que foi que ela observou? Nada. Não viu nada. Rapaz, o que é que eu posso fazer? Já sei, vou tirar o ar. Vou esvaziar o ar, vou aplicar vácuo. O que foi que ele viu? A princípio, ainda quase nada. Aí ele vou tirar o ar mais ainda. Aí ele começou a observar pontos luminosos aqui, uma luminosidade. A luminosidade na extremidade. Só luminosidade na extremidade. Aí, o negócio está melhorando. Vou fazer o seguinte, vou aplicar um vácuo muito mais potente ainda. E à medida que ele foi aplicando um vácuo muito mais potente, ele foi conseguindo observar, tá? Melhor. E chegou a um ponto que ele conseguiu observar esse feixe aqui, ó, saindo dessa placa, vindo para essa outra placa aqui. Ele conseguiu observar esse feixe. Antes não dava para ver o feixe. Mas a partir do momento que ele foi aplicando vácuo, foi aumentando esse vácuo, ele conseguiu observar esse feixe luminoso, tá? Eu tenho até um vídeo aqui para mostrar. Esse feixe luminoso, gente, ele partia do cátodo, tá? Tem o cátodo e tem o ânodo, os polos, né? Positivo e negativo. Então, esse polo saía do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, ele ficou chamado de, como ele saía do cátodo, ele foi chamado de raios catódicos. O que são raios catódicos? Não sabiam. Não sabiam o que seriam esses raios, né? Só um instante. Aqui. Acho que é esse. Isso. Tá aqui a ampola de Crookes, gente. Deixa eu baixar o som. Aqui é a ampola de Crookes, tá? Ele aplicou um vácuo, veja que tem aquela luminosidade, como eu falei, mas não dá para ver bem o feixe ainda, tá? Então tem que aplicar uma luminosidade, aliás, um vácuo muito mais potente para poder observar aquele feixe. Aqui ele botou uma cruz, tá? Só para ver que
a luminosidade não atravessa aquela placa. Por isso formava essa sombra do formato da placa. E as TVs antigas, né? As TVs antigas, que são TVs de tubo, elas têm um princípio como esse. É um tubo de raios catódicos, tá? E, óbvio, ao passar do tempo, melhorou-se muito essa tecnologia ao ponto de gerar imagens, né? Aqui, gente, já foi melhorado o vácuo, e ao melhorar o vácuo, foi possível observar isso aqui, ó, esse feixe luminoso, tá? E uma característica é que quando ele aproximava um ímã, dependendo da orientação do ímã, esse feixe ou se aproximava do ímã ou se distanciava do ímã. Sofria ou atração ou repulsão em relação ao ímã, tá? Então, só em você mudar a orientação desse ímã, esse feixe sentia atração ou repulsão, tá? Aqui só para ver, ó, que aquela luminosidade, ela não atravessa a placa, derrubou a placa, a luminosidade aparece. E aqui, gente, ó, esse experimento ele é muito interessante. E a gente estava vendo sempre aquele feixe luminoso lá no outro lado do tubo. Mas beleza, nesse caso aqui, o feixe luminoso está batendo nessa hélice e está fazendo com que essa hélice se movimente, tá? Aqui são as ampolas de Crookes, tá? Então, foi feito um aparato como esse aqui. Nesse aparato aqui, ele, digamos, já turbinou bem em relação àqueles vídeos, né? Ele colocou aqui, ó, fontes de placas, a placas ó, positiva e negativa aqui, tá? Positiva aqui embaixo, negativa aqui em cima, porque eles perceberam que aquele feixe luminoso ele também mudava a sua orientação de acordo com se aproximava placas positivas ou negativas. Então, assim como com ímãs, tá? Então, existia essa mudança na orientação desse feixe. Então, ele montou aqui de forma perpendicular, tá? Perpendicular. Ele botou as placas aqui no sentido, e perpendicular esse sentido, botou os ímãs aqui, ó, no sentido norte e sul, e as placas positivas e negativas. E ele percebeu que ao aplicar a diferença potencial, ocorre mudança, né, atração ou repulsão, de acordo com o potencial elétrico, ou a aproximação ou distanciação quando você aplica um campo magnético, tá? O campo elétrico ou o campo magnético. E após vários estudos, foi constatado que esse feixe deveria ser construído de partículas ainda menores do que o próprio átomo. E essas partículas deveriam apresentar uma carga. E essa carga deveria ser uma carga, assumiu-se, né, que deveria ser uma carga de sinal negativo. E essas partículas de sinal negativo foram chamadas de elétrons. Então, aquele feixe luminoso seria um feixe de elétrons. Tá? Então, são feixes de elétrons que saem de uma dessas placas para outra placa. Ó, sempre sai do sentido da placa negativa para a positiva, tá? Justamente porque o elétron tem carga negativa. Só que nesse experimento foi que ele fez, não sei se dá para ver bem aqui, ó, ele fez um furo nessa placa positiva aqui. Para que esse furo? Para que o feixe não bata aqui e fique por aqui. Ele bate e atravesse o furo. E ao atravessar esse furo, daquele polo positivo, ele vai dar de encontro com esses campos magnéticos elétricos. E aqui ele colocou uma tela fluorescente para poder enxergar onde é que aqueles pontos vão marcar aquela tela. E a partir desse balanço entre o potencial elétrico ou o potencial magnético que era aplicado, eles conseguiram achar, achar que realmente aquilo ali eram partículas menores que o próprio átomo, tá? E eles conseguiram achar uma relação entre a carga e a massa do elétron. A carga e a massa. Qual é a massa do elétron? Não se sabe. Qual é a carga do elétron? Não se sabe. Não se sabe quanto é a carga, não se sabe quanto é a massa, mas sabe a divisão entre uma e a outra. Se você dividir a carga do elétron pela massa do elétron, então esse valor aí que eles encontraram.
Então, restava agora descobrir um desses fatores. Ou descobrir a carga, ou descobrir a massa. E descobrindo um, você acha o outro, tá? Então, a partir desse experimento, refutou-se o modelo atômico de Dalton e começou-se a adotar um novo modelo atômico, que foi o modelo de Thomson. No modelo de Thomson, ele considera que o átomo, sim, é uma partícula indivisível, não é que seja indivisível, ela é maciça, tá? Não se torna mais indivisível, porque agora eu tenho partículas menores do que o próprio átomo, que são os elétrons, mas os elétrons ficam incrustados dentro do próprio átomo, tá? Então, o átomo teria uma carga positiva, seria uma massa de carga positiva, maciça, né? E o elétron seriam partículas incrustadas nesse átomo de carga negativa, tá? E o balanço entre a carga negativa dos elétrons e a carga positiva do átomo seria neutro. Tudo bem. Então, esse foi o modelo atômico de Thomson. Esse modelo atômico, ele já consegue explicar aqueles fenômenos que eu falei da água, desviando o feixe, o filete da torneira, justamente porque quando você atrita o bastão, você arranca elétrons daquele bastão. Se você arranca elétrons daquele bastão, os átomos continuam lá. A carga positiva deles continua lá. Então, aquele bastão fica carregado positivamente. Quando você coloca esse bastão carregado positivamente perto daquele filetezinho de água, ocorre atração, porque as cargas positivas do bastão vão sentir atração pelas cargas negativas dos elétrons das moléculas de água. E essa atração faz com que desvie aquele filete de água. Tá? Então, o experimento já consegue, esse modelo atômico já consegue explicar outros fenômenos que o modelo de Dalton, aliás, não conseguiria explicar. Beleza. Mas veio um outro cientista chamado Millikan. Millikan fez um experimento extraordinário. Ele criou esse aparato aqui, e nesse aparato ele conseguiu medir a carga do elétron. Como é que ele fez isso aqui? Ó? Aqui ele tinha um atomizador, ele pegava óleo, tá? Óleo, ele borrifava gotas de óleo, microgotículas, gotículas muito pequenas de óleo, aqui. Aqui eu tenho duas placas carregadas, ó. Essa placa é carregada positivamente, essa placa negativamente. Aqui ele tem um observador, né, um microscópio. E aqui uma fonte de raio-x, uma fonte ionizante, tá? O que é que acontece? Sim, essa placa de cima aqui tinha um furo, tá? Furinho bem pequenininho. Então, a gotícula de óleo que conseguisse atravessar esse furo, ia cair aqui, ia cair aqui. Quando chegasse aqui, ela era bombardeada com essa radiação aqui. E ao bombardear essa gota de óleo, essa gota se tornava ionizável, ela adquiria cargas, se tornando ionizável. E ao essa gota se tornar ionizada, ele aplicava a diferença potencial, e por essa diferença potencial, ele conseguia fazer essa gota de óleo, em vez de ela simplesmente cair, ela parar no ar, ou até mesmo flutuar, dependendo da diferença potencial. Tá? E com isso, sabendo, calculando a massa dessa gotícula de óleo, essa radiação ionizante, essa diferença potencial entre as placas, ele conseguiu calcular a carga do elétron. E ao calcular a carga do elétron, automaticamente já conseguiu obter a massa do elétron, uma vez que a relação entre a carga e a massa já foi descoberta por Thomson, né? Então, um videozinho para mostrar isso aqui. Aqui, gente, ó. É borrifado aqui. Esse borrifador, ele tá cheio de óleo. Quando ele borrifa, vem gotículas muito, muito pequenas de óleo. Essas gotículas atravessam o furo daquela placa. Vem uma radiação ionizante aí, de um material radioativo. Uma hora ou outra, quando uma daquelas gotículas for bombardeada, ela vai se tornar ionizada. Nesse momento, ele está observando aqui, ó, tipo um microscópio aí, uma lente. E nesse momento, ele aplica uma diferença de potencial, aplica a voltagem aí, ó, diferença potencial, para fazer com que aquela gotícula que se tornou ionizada, olha, ligou agora, aquela gotícula de óleo que se tornou ionizada, ela possa flutuar no ar. E mudando essa diferença potencial, em vez de cair ela, ou ficar parada no ar, ela pode até subir, que é totalmente contra a lei da gravidade, né? Como a conhecemos. Tá? Então, a partir disso, ele conseguiu calcular
a carga do elétron, aí a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos, 19 coulombs, e aplicando esse valor lá desculpa, na relação entre a carga e a massa do elétron, a qual Thomson já tinha achado, ele achou também, além da carga do elétron, a massa do elétron. Então está aqui esses valores. Então, beleza. O modelo atômico de Thomson, ele foi aceito, né? Muito bem aceito, e já está, digamos assim, tem um plus em relação ao de Dalton. Tá joia. Só que ainda tem um problema nesse modelo atômico aqui. Tem um problema, porque foi feito um experimento por Rutherford e seus alunos, né? Seus orientandos. Rutherford, ele formou vários alunos, vários ganharam os prêmios Nobel, tá? Então, era um cientista gênio, né? O que foi o experimento que eles fizeram? Eles pegaram uma fonte de partículas radioativas aqui, ó, e botaram material radioativo aqui. Tinha um furo aqui nessa caixa, por onde só poderia passar. Normalmente essa caixa aqui é de chumbo, né? Tinha um furo que só por esse furo poderia passar essas partículas radioativas. O que é que ele fez? Ele pegou uma folha de ouro. Uma folha de ouro bem fininha. Alguns dizem que era da espessura de um fio de cabelo. Mas enfim, bem fininha a folha de ouro. E fez bombardear com partículas radioativas, partículas alfa, aquela folha de ouro. O que se imaginava? É como se você pegasse uma pedra e jogasse numa parede. O que é que vai acontecer com essa pedra que você joga na parede? Vai bater na parede e vai ricochetear. Já que o átomo é uma massa, já que o átomo são partículas maciças e a matéria é construída de átomos, imagina-se que quando essas partículas alfa se chocam sobre essa folha de ouro, essas partículas radioativas vão se chocar com o núcleo, aliás, com essa massa do átomo e vai ricochetear. Beleza. Então, foi isso que ele fez. Ele botou aqui um papel, uma tela fluorescente, só para ver onde é que ficavam os pontos luminosos. Os pontos luminosos justamente é onde os elétrons se chocam para poder identificar como foi se sofreu ou não esses desvios. Tá joia. Mas, de fato, era isso que ele esperava, que a maior parte das partículas iam chocar, iam ricochetear. Mas, de fato, o que foi que aconteceu? Aquelas partículas alfa, a maioria delas atravessava livremente. Atravessava livremente. Uma ou outra que ricocheteava aquela folha de ouro. Como assim? O átomo é maciço? Se o átomo é maciço, as partículas deveriam bater e ricochetear. Por que a maioria simplesmente atravessa? A maioria atravessa porque ele assumiu que, na verdade, o átomo ele não é uma esfera maciça, não. Ele tem muito espaço vazio. O átomo seria construído de uma região mais ao centro, que foi chamada de núcleo, e nesse núcleo seria o local onde estariam as cargas positivas, que ele chamou de prótons. As cargas positivas se localizariam ao núcleo do átomo, e as cargas negativas, que são os elétrons, ficariam em livre movimentação ao redor desse núcleo, que ele chamou de eletrosfera. Então, eu tenho uma eletrosfera, que são espaços vazios, por onde os elétrons ficam movimentando, e tem o centro do átomo, que seria o núcleo, onde as partículas positivas se localizariam. Tá? Então, como o núcleo do átomo é muitas vezes menor do que o átomo como um todo, porque a eletrosfera é só um espaço vazio, tá? Só um espaço vazio por onde os elétrons se movimentam. Então, como o núcleo do átomo é muito menor do que o átomo como um todo, a maior parte das partículas atravessa livremente. Quando é que vai ricochetear? Quando aquela partícula alfa simplesmente se chocar com o núcleo, só com o centro, só com aquele núcleo do átomo. Chocou com o núcleo, a partícula reflete, tá? Muda sua direção. Mas, como ele tem mais espaços vazios do que o núcleo, então a grande maior parte das partículas simplesmente atravessam esse núcleo, tá? E foi definido que a relação entre em termos de tamanho do núcleo para com o átomo é numa escala mais ou menos dessa aqui, ó.
Se o núcleo ele é de aproximadamente 10 a menos 4 angstrom, gente, ó, angstrom é 10 a menos 10, tá? Então é 10 a menos 4 vezes 10 a menos 10, tá? Então é muito pequeno. Então, o raio do átomo seria algo desse tipo, em torno de 10 a menos 4 angstrom. E o tamanho do átomo como um todo, o átomo como um todo, ele varia entre 1 e 5 angstrom. Entre 1 e 5 angstrom. Vamos pegar o menor aqui, que é 1, tá? Não vou nem pegar isso que é 5, vou pegar o menor, que é 1. Então, se o tamanho do átomo, se o raio do átomo como um todo for de 1 angstrom e o núcleo for 10 a menos 4, então o núcleo é pelo menos 10 mil vezes menor do que o próprio átomo como um todo. Tá? O núcleo é 10 mil vezes menor do que o átomo como um todo. Tá? E eu estou pegando só aqui o 1, tá? Vai de 1 a 5 angstrom. Eu estou pegando só de 1 para facilitar aqui o entendimento. Beleza. Então, Rutherford, ele propôs um novo modelo atômico, no qual o núcleo estariam as cargas positivas do átomo, isso aqui seria o núcleo do átomo, e ao redor do núcleo do átomo, ó, eu teria os elétrons movimentando-se em sentidos variados aí, mais ao redor do núcleo. A região onde os elétrons circulam foi chamada de eletrosfera, e a região onde localizam-se os prótons foi chamado de núcleo. Beleza. Então isso aí já explicou mais fenômenos ainda, tá? Consegui explicar aqueles fenômenos lá das partículas alfa atravessarem a folha de ouro. Mas tem mais um problema aí, ó. Digamos que eu tenho o núcleo do átomo aqui. No núcleo do átomo eu tenho prótons. Então beleza, aqui eu tenho um próton, aqui eu tenho outro próton, aqui eu tenho outro próton, mais próton, próton, próton. Partículas de carga positiva, tá? Digamos que eu tenho esse átomo aqui com 9 prótons. Beleza. Isso aqui é só o núcleo do átomo, tá, gente? Só o núcleo do átomo. Então, eu tenho próton, 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 próton. Muitos, como nós vimos, o núcleo do átomo é muito pequeno o núcleo do átomo. Então, o que é que acontece quando eu tenho partículas de mesma carga, como os prótons, muito próximos uns dos outros? Se repelem, né? Então, cargas, mesmo sinal próximo, se repelem. Então, tem um problema aqui nesse modelo atômico de Rutherford, é que se eu tenho várias partículas do mesmo sinal no núcleo, e o núcleo é muito pequeno, essas cargas tendem a sofrer repulsão. Então, o núcleo não deveria existir, ele deveria se desintegrar. Cada átomo iria para cada próton iria para um lado diferente, tá? Foi quando um outro cientista chamado Chadwick, ele descobriu que existe uma outra subpartícula atômica, que não é próton nem é elétron, é nêutron. Nêutron, e ele, de acordo com seus estudos, ele viu que o nêutron são partículas de carga zero. Nêutrons não têm carga. E daí, professor? E daí que isso aí já ajuda a entender esse fenômeno aqui, ó. Então, digamos que aqui é um próton, aqui é outro próton. Mas entre esses prótons eu tenho um nêutron aqui, outro aqui e outro aqui. O que acontece? No núcleo eu tenho prótons? Tenho. Mas eu tenho nêutrons entre esses prótons, fazendo com que esses prótons não fiquem, entre aspas, se tocando. Eles ficam um pouco mais distanciados. E isso diminui aquela repulsão elétrica, positivo com positivo, fazendo com que pelo menos o núcleo consiga se manter. Tá? Então foi um aprimoramento ao modelo de Rutherford, essa descoberta dos nêutrons por Chadwick. Tá? Agora o que é que nós temos? No núcleo do átomo nós temos prótons de carga positiva, nós temos nêutrons de carga negativa, perdão, gente, perdão, de novo, no núcleo nós temos prótons de carga positiva, nós temos nêutrons de cargas zero, tá? Nêutrons não tem carga, e na eletrosfera nós teríamos elétrons circulando ao redor do núcleo com carga negativa, tá? Então a carga do próton é igual à carga do elétron em módulo, tá? A diferença é que uma é positiva, a outra é negativa. Em termos de massas, a massa do próton é igual à massa do nêutron. Mas a massa do próton, ela é quase 2.000 vezes mais pesada do que o elétron.
O elétron é quase 2.000 vezes, na verdade é 1.836 vezes mais leve do que o próton. Então o elétron é muito mais leve. Se o elétron, gente, é 2.000 vezes quase mais leve que o próton, quem é mais fácil de se locomover? É o próton ou o elétron? O elétron. Quem falou elétron? Correto. Então, se o elétron é muito mais leve do que o próton, então isso explica o maior número de fenômenos que podem acontecer nessa eletrosfera. E é justamente aí onde a química atua, gente. A química, a definição de química seria o quê? A química é a ciência que estuda a transformação da matéria, bem como as energias envolvidas no processo. A química estuda a transformação da matéria, bem como as energias envolvidas no processo. E a transformação da matéria se dá quando? Quando ocorre a interação dos elétrons da última camada dos átomos. Então, o elétron se transfere para um outro átomo, o outro átomo recebe um elétron, eles compartilham elétrons, eles transferem elétrons. Então, esses elétrons que são transferidos lá da última camada, justamente são eles que propiciam as ligações químicas. São eles que fazem com que nós possamos gerar os compostos químicos, tá? Então, a química, ela se preocupa justamente na interação dos átomos, especificamente falando dos elétrons da camada de valência, tá? Então, o foco da química, da transformação da matéria, é nesse ponto. Já quando você foca a sua visão nas reações que ocorrem dentro do núcleo do átomo, aí já foge o escopo da química. Isso aí é a física nuclear, tá? E, em geral, as reações nucleares, nós temos a de fusão nuclear e a fissão nuclear. Fusão nuclear, você tem dois núcleos que eles se condensam e fundem, gerando um novo núcleo. Fissão nuclear é quando esse núcleo se quebra, gerando dois novos núcleos. Tá? Então, tem a fusão e tem a fissão nuclear. Ambas são reações de altíssima liberação de energia. Tá? Tanto é que o Sol, o calor do Sol que nós sentimos aqui no planeta Terra, e estamos a milhões de quilômetros do Sol, ele se dá justamente por reações como essa, de fusão e fissão nuclear, que acontece com átomos de hidrogênio e hélio lá no núcleo, lá no Sol. Tá? Então, são reações tão energéticas que nós sentimos o calor do Sol a milhões de quilômetros de distância. Tá? Mas, como eu falei, para a química, nós nos preocuparemos nas reações que ocorrem pela transferência de elétrons ou compartilhamento de elétrons na camada de valência. É isso que a química se preocupa em estudar. Tá? Então, toda essa transformação das reações químicas é nesse ponto.